Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar hoje de um tema muito importante, crenças. E tá aqui a nossa amiga Fabiana. Vou chamar a Fabiana. Bora lá. Pontualíssima. Um pouquinho aqui. Bom Bom dia. dia! Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Bora lá conversar um pouquinho sobre crenças? Bora lá. Então, Fabiana, por que que a gente tomou essa iniciativa, né? Porque você é um exemplo de pessoa que viveu muitas crenças e quebrou muitas crenças, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que vão se identificar e tem muitas pessoas que vão começar a entender um pouco mais de crença, o quanto é forte isso na vida da gente, né? Para você, para a gente contextualizar, para você o que são crenças? Vamos começar do começo aí. Para mim, crenças são. A palavra é bem autoexplicativa, né, Raquel? É aquilo que você, naquilo que você acredita. Só que, para mim, o mais importante dessa caminhada toda foi entender que é a tomada de consciência, né, dessas crenças é que faz a diferença, porque a gente liga no automático. A gente escuta de pequeno, né? Essas crenças, na minha opinião, pelo menos na minha vivência, elas vieram de coisas que eu escutei quando criança, de coisas que eu vivi quando, né, crescendo, não só criança, né, principalmente criança, adolescente, em escola, figuras de autoridade, né, artistas. Então, tudo isso forma aquilo no qual a gente acredita. E Uhum, essas crenças podem ser boas, né? A gente fala uhum, crença, fica parecendo que tudo é ruim. Então, tem uhum, crenças que te levam para frente, mas tem uhum, crenças que te freiam, que te restringem. E essas são as limitantes, né? uhum, Então, a gente não tem noção, né, de que a gente tem essas crenças dominando, vamos dizer assim, mais de 90% das nossas atitudes, das nossas decisões. É praticamente um piloto automático. Né? O nosso inconsciente levando a nossa vida durante muito tempo, é quase que a gente colocasse no piloto automático. Então a uhum, gente fica na zona de conforto, porque tá ali, tá acostumadinho, você tá, né, do jeitinho que você está acostumado. Mas você tem vontade, você tem sonhos, né? Você tem projetos e planos, e muitas vezes você não entende por que que eles não se realizam, né? E aí verdade. precisa de uma ajudinha, né? Que é aí que você entrou. Aí que você entrou na história, né? Eu vejo que, além dessas crenças que a gente aprende, que a gente ouve, que a gente assimila na nossa infância, principalmente, a gente tem as crenças que são do nosso sistema familiar, né? Que são passadas para a gente através de falas dos nossos pais ou até tão mais profundas, aquelas crenças que a gente realmente vivencia, estão lá no inconsciente e a gente não sabe de onde vem. Né? Às vezes não são ouvidas, às vezes não são vivenciadas e está ali, a gente acredita, a gente tem uma veemência naquilo ali, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a crença, na minha opinião, ela é um simples pensamento pode virar crença. Eu tenho visto muitas pessoas, principalmente nessa fase de pandemia, nessas questões aí do que está acontecendo do corona, né? Pega uma frasezinha, uma Uhum. informaçãozinha e o negócio já vira uma sensação, uma percepção, um medo gigante e não é o que está acontecendo. Esses dias eu Coloca uma recebi. lupa, né? Você põe uma lupa e a coisa fica muito maior do que, na verdade, ela deveria ser, né? Exatamente, esses dias eu recebi um vídeo no WhatsApp de um rapaz postando uma notícia, uma matéria feita pela Band, que eu achei super legal, falando que o nosso país é o segundo em casos, né, de Covid, mas a gente precisa mensurar o número de habitantes, a extensão do país e Claro. tudo. E se a gente olhar para isso, ele está em Extensão trigésimo alguma territorial, coisa. Ele sim. está em Extensão trigésimo alguma territorial. coisa. E a maioria das pessoas pegam a informação é o segundo e vira uma questão Pronto. muito, muito séria, né? E o que essas crenças trazem para a gente, né, Fabiana? Quais as sensações que você tem para contar para a gente que você sentia com as crenças
que te limitavam, que te impediam de avançar? Qual era o sentimento mais forte que você tinha e que estava, de alguma forma, Era bloqueando resultados? principalmente frustração. Era sentir assim que trabalhava, que fazia, era como se eu merecesse e não recebesse. Eu ficava Uhum, esperando acontecer. Achava que por fazer certas coisas corretas, automaticamente eu tinha merecimentos, eu tinha, uhum, né, que as coisas aconteceriam. Mas o que principal mudou foi porque a gente para de comparar com o próximo, né? A gente às vezes as crenças vêm muito daí, você também comparar o seu, porque a gente compara, às vezes, o seu pior com o melhor do outro. uhum, Isso que não é justo, né? Você uhum, compara quando você está numa fase ruim com o outro que está numa fase boa. Então, uhum. não é por aí. Né? A gente tem que entender que não é de fora para dentro. Você me ensinou, assim, todo mundo, a gente, ao longo da vida, escuta isso muito. Mas eu acho que tem um momento certo, né? Aquele momento em que você está preparada para mudar. E Sim. eu, apesar de ter lido muito sobre isso ao longo de anos, tem 2 anos, né, que nós estamos convivendo, e eu sei e eu sinto que foi através da constelação que foi a primeira mudança. A tomada de consciência foi o que mudou na minha vida. Eu consegui, primeiro, enxergar as crenças, que eu não tinha nem enxergado, que elas, Uhum. né, dominavam e guiavam as minhas atitudes de uma forma inconsciente tão grande. Né? É impressionante. Ontem a gente estava falando um pouquinho da Louise Hay, né? Que é uma mestra nessa área do pensamento, e o quanto Justamente. a gente precisa primeiro acreditar que a crença define a nossa vida. Né? Um Exatamente. pensamento define a nossa vida. Porque a gente nega isso, a gente olha para o mundo externo e fala assim: ah, é o governo, é a sociedade, é o lugar que eu moro, é o marido, é o filho, é a pessoa que está do meu lado, que estão definindo o que eu estou sentindo e o que eu estou vivenciando. Exatamente. Mas na realidade, é o que eu penso sobre tudo isso que está definindo, Justamente, né? justamente. Que define o É, meu a medo, a gente minha tem, insegurança. a gente descobre, Raquel, quando a gente toma essa consciência, que a gente tem muito mais controle sobre o que acontece na nossa vida do que a gente imaginava. A gente Exatamente. deixa de ser coadjuvante do que acontece com a gente e passa a ser protagonista. Né? A gente Exatamente. muda de cadeira, a gente não deixa de ser passageiro e a gente passa a ser motorista. Sim, Claro que existem muitas coisas, né, das quais nós não temos controle. Claro sim, que sim. sim. Mas nós temos controle de muito mais coisas do que a gente imagina. De Daquilo que a muito, gente né? pensa, né? E aquilo que a gente Exatamente. pensa, Começando pelo que a gente pensa, é, exatamente. eu posso ver uma situação como a pior situação da minha vida, eu posso ver a situação como a oportunidade de crescer. E isso não é autoajuda, não, isso é vida. Né? Muita É gente vida. vira e fala assim: ah, mas isso é assunto de autoajuda. Eu falo: gente, deixa eu te contar uma coisa. Isso é saúde mental, isso é saúde física, isso é saúde espiritual, isso é tudo na Emocional, vida. inteligência emocional, é tudo isso. E É, outra, é, é como se fosse assim, não existe bala de prata, né, Raquel? Não existe assim uma receita de bolo, um não. milagre para você faça isso e vai dar certo. Mas isso é uma das coisas que a gente faz e que dá certo. Né? Isso é Sim, provado, é ciência, né? A gente não está aqui conversando de coisas imaginárias, né? Tudo divagando, isso tem né? estudo, né, Raquel? Tudo isso Sim, tem estudo, sim. embasamento científico com cientistas, médicos, físicos, né? É, É muito estudo, né, para embasar e confirmar tudo isso que a gente está falando. e é fato, né? Eu vejo, por exemplo, eu tenho vários clientes, graças a Deus, tenho uma trajetória aí de quase 20 anos. E quando eu pergunto para a pessoa o que fez com que ela mudasse e que as coisas começassem a mudar, foi um pensamento, foi uma forma. A Byron Katie, que é uma estudiosa também no assunto, ela tem um trabalho lindo que chama The Work, que é a inversão de crenças. E o quanto ela fala que um pensamento, né, uma crença, aquilo que eu acredito, transforma a minha vida. Se eu Justamente. hoje vejo uma situação e olho para essa situação com pensamentos negativos, com pensamentos pesados, isso gera medo, ansiedade, angústia, isso piora a minha saúde física, mental e financeira. Exatamente. Né? Ela suga sua força, sua energia, né? Porque você vibra naquela energia ruim, do pensamento ruim. Um simples eu não Exatamente. consigo, né, Raquel? Um simples eu não consigo é uma crença.
né? Eu não consigo. Você não vai conseguir. Você pode, não vou conseguir fazer esse bolo. Pode ser uma coisa simples, né? Não vou conseguir fechar o negócio, não vou conseguir fazer o curso, né? Não vou conseguir fazer a live. Então tem várias. O eu não consigo, você mudar por eu vou conseguir fazer, né? É igual você falou, não importa como. O como vai aparecer. O importante é eu começar pelo pensamento. Eu consigo. Exatamente. Ponto. Eu consigo fazer. Uma pessoa que nos uniu está aqui, que é a Noêmia, falando que é verdade. Noêmia, a próxima live é com você, viu? Porque a Noêmia também fez uma virada aí, né? Na hora que mudou. Foi a Noêmia que me indicou. A Noêmia é uma... Aqui, ó, gratidão, Noêmia. Eu já falei isso com você pessoalmente. Você é uma pessoa iluminada na minha vida. Lindeza. Noêmia é minha paciente há mais de 20 anos. Ela é minha paciente, a família, há mais de 20 anos. E a Noêmia fez uma virada de pensamento, de crença aí também há uns anos atrás, que eu vou te falar, viu? Até eu fiquei impressionada. E consequentemente de vida, né? E consequentemente mudança de vida também. Exatamente. Anteontem eu recebi uma ligação de um senhor procurando saber sobre constelação, sobre, né, o que o processo poderia apoiar. E aí, Adriana, eu quero comentar essa sua frase, Adriana, pensamento positivo sempre. Daqui a pouquinho eu volto aí. Só contar esse caso aqui, eu volto, porque é muito interessante o que você falou. Amo vocês, a Noêmia está mandando. Nós te amamos também, com certeza. Lindeza. E aí, esse senhor começou a me falar assim, eu queria fazer uma constelação, porque eu preciso mudar minha vida. Aí eu falei, tá bom, em qual área o senhor gostaria de mudar? Tô me sentindo angustiado, tô deprimido, tô ansioso, os bancos não abrem, as pessoas não chegam, eu não consigo ir numa repartição pública e conversar com ninguém. E aí foi falando. Aí eu falei com ele assim, respira um pouquinho, por favor, e começa a pensar o que tem de bom nesse período que o senhor aprendeu com isso. Não tem nada de bom. Eu estou separado da minha família, eu estou isolado, eu tenho mais de 60 anos, eu tô... E aí, nada quebrava essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio. E, por fim, eu virei para ele e falei assim, o senhor acredita nisso? Eu não tenho como fazer nada. Nem a constelação, nem a Raquel, nem o coaching, nada vai conseguir apoiar o senhor dentro do que o senhor acredita. Se o senhor não estiver disponível a mudar um pouquinho essa crença, porque é uma coisa séria, Fabiana, a gente confunde crença com valor. É muito fácil confundir crença com valor. São diferentes, né? São bem diferentes. Os valores você não muda normalmente, as crenças você muda. Valores são coisas mais profundas, né, Raquel? São coisas mais... Exatamente. Dificilmente você muda um valor, né? Você muda as suas crenças. Então... Por exemplo, se eu acredito, se eu acredito que família é primordial, eu preciso acreditar que família é primordial, mas eu preciso saber também o que eu preciso fazer que demonstre que sou eu e não só a minha família. Eu sou a soma de todos na minha família, mas tem questões que são muito individuais e tem posturas que são muito minhas e que eu preciso entender que são valores meus. Né? Por exemplo, a gente evolui um sistema quando a gente faz um passo diferente da família. Se eu acho que eu tenho que estar grudado na família, se eu acho que eu tenho que obedecer o tempo inteiro, e aí entra questões muito polêmicas, né? Mas a constelação mostra pra gente que a gente precisa fazer um pouco diferente, inclusive para evoluir o sistema. E tem crenças na família que prendem a gente dessa evolução. Então eu preciso identificar o que é crença, e o que é um valor para mim de verdade, que eu já estou disposta a fazer movimentos em prol de mudar essa crença e não abrindo mão dos meus valores. São duas coisas muito diferentes. Você pode mudar suas crenças sem mudar em nada os seus valores, né? Você não precisa fazer... E é leve, né, Raquel? Não é pesado. A gente está falando de coisas que são leves. Exatamente. Porque quando você toma consciência, que é o primeiro passo, né? A partir do momento que você toma consciência, fica mais fácil. Porque você sabe que você tem controle. Sim. Né? Os seus pensamentos definem o que acontece fora e não o contrário. Exatamente. Né? Não é o fora que tem que definir o que eu penso. Né? É o interno, o pensar, que materializa e cocria, né? Como a gente costuma conversar, a gente cocria a nossa nova realidade. Sim. Né? Porque tem uma criação maior que a gente faz parte, por isso que a gente cocria, né?
A Adriana trouxe uma questão aqui que eu gostaria de comentar, pensamento positivo sempre. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Tem pensamentos, nós temos em torno de 40 mil pensamentos dia que se repetem, 80% deles se repetem todos os dias. Quando a gente tem... Quem assiste, participa de uma constelação de alguém, muda um pouco a energia das crenças também. Já te respondo, Bela. A Mana tá aí, ó. Já te respondo. A gente passa por processos internos, profundos, que só o pensamento não resolve, gente. É isso que a gente precisa entender. A crença, ela é a junção do que eu penso com o que eu sinto de uma forma muito profunda. Então, a gente precisa entender que, às vezes eu penso, 80% desses pensamentos se repetem todo dia, eu não identifico, não tomo consciência, isso vira uma crença impregnada dentro do meu coração e cai na minha corrente sanguínea, vira um processo celular, tem vários estudos que mostram isso. Sim. Então, muda a bioquímica do cérebro, né? A gente muda a bioquímica do nosso cérebro com os pensamentos, isso é estudo mesmo. Exatamente. Então, como, Fabiana, no seu caso, a gente trabalhou crenças especificamente, não pensamentos só. Quando que a gente consegue trabalhar de verdade crenças? Na sua opinião, pela sua experiência. Exercício e práticas. Não basta apenas a gente ter essa consciência. A consciência é o primeiro passo, mas é uma caminhada. Eu falo o seguinte, o aprendizado, né, é uma caminhada para sempre. Sim. O crescimento pessoal é uma caminhada eterna, né? Porque nós vamos conquistando certas metas e vamos mudando e aumentando as nossas metas. Né? Ao longo da vida as metas mudam, né? A gente vai precisando ou não de certas coisas, ou acreditava que precisava e deixa de acreditar, né? Então, é a prática. Então, no nosso caso, né, foram exercícios, livros, leitura, filmes, documentários, práticas juntas, né? Exercícios mesmo juntos, práticas juntas que nós fizemos. É um treinamento. Igual você vai fazer uma musculação, você quer fazer... Né? Eu tenho uma querida, uma amiga que tem uma filha linda, Sofia, bailarina. Ela ganhou um concurso em casa, tem Sofia Heringer, ela é uma lindeza. Se não me engano, ela tem 12 anos. Uau. E, não, é maravilha. E é prática diária, ela ganhou treinando. Nas postagens do Instagram, tem treinos diários. Então, é a prática, é a mesma coisa. Né? A gente quebra as crenças com exercícios, com práticas diárias, até que um momento ela também fica automática. Né? A gente muda o jeito de pensar, substituir palavras por outras, né, Raquel? Eu não falo dificuldade, eu só falo desafio. Né? A dificuldade, o cérebro entende dificuldade, problema, brecha, desafio, opa, vamos resolver. Então, são pequenas atitudes que, somadas, fazem uma diferença enorme. Né? É um monte de coisinha, né? Não é uma coisona, é um monte de coisinha. Exatamente, por isso que eu quis levantar essa questão que a Adriana trouxe, porque às vezes a gente entra nessa coisa de pensamento positivo e acha que vai resolver a vida, e as crenças, elas estão mais profundas, elas precisam de um acesso, às vezes, no inconsciente, elas precisam, às vezes, de movimento. Dentro da constelação, a gente fala da reverência, né? E tem coisas que tá tão impregnada na gente que se a gente não reverenciar, não vai, a gente não muda o pensamento. Por que o pensamento é tão forte? Porque ele também tem um propósito. Ele está cumprindo a função do ego dele, né? Que a gente tem. Ele está muito mais direcionado ao ego. É muito difícil a gente ter, é raro a gente ter um pensamento limpo, transparente, uma visão clara de tudo que a gente vai realizar num dia. Imagina ao longo da vida. Exatamente. Então, eu falo que prosperidade e desenvolvimento é tratado, é compromisso, né, Raquel? É um compromisso diário. Você acorda todo dia pela manhã, respira e fala, hoje meu dia vai ser ótimo. Ponto. É um compromisso diário. Se você acordar de manhã e falar assim, meu dia vai ser uma porcaria, provavelmente ele será. Porque... E se você falar, ele vai ser ótimo, ele será. Porque é um tratado, e o ser ótimo, né? Exatamente. E o ser ótimo não significa que não terá desafios. Que isso fique claro. Exatamente. Né? Não quer dizer que eu vou acordar de manhã e tudo vai ser lindo, o trânsito não vai estar, né, complicado. Não significa isso.
significa que ao longo do dia, se aparecer desafio, eu vou ter tranquilidade para tomar as decisões que eu devo tomar. Porque né? nós somos adultos, né? Nós não somos crianças que a gente vira para Deus e fala assim, ó Deus, eu coloquei na minha cabeça que o dia vai ser maravilhoso, então manda aí para mim só coisas boas. Né? Ele trata a gente como adulta, ele fala, tá bom, então o dia vai ser maravilhoso. Vamos provar isso na prática? Vou te dar uns desafios aí básicos, né? Para você estirar um pouco mais a sua fé, um pouco mais as suas crenças positivas, um pouco mais aquilo que te traz para o bem. Vamos provar isso no dia a dia? Então, eu acho que tudo isso tem um propósito. A gente precisa se conectar com esse propósito, né? Você percebeu também, ao longo do tempo, que isso foi uma mudança muito minha, né, Raquel? Porque acontecia um desafio comigo, eu te ligava na hora. Raquel, pelo amor de Deus, eu fiz a meditação, mas não é possível. Estragou um negócio no meu consultório, justo hoje que tem cirurgia. Então, a gente passa a enxergar os desafios como oportunidade de melhorar. Essa também é uma mudança, né? É a consciência, a tomada de consciência. E segundo lugar, é enxergar os desafios como ponto, como oportunidade de melhora. Sim. Oportunidade de crescimento. Sim. É como se fosse um teste, ó, é uma prova. Vamos ver se você vai passar. Exatamente. Né? É mais ou menos assim. E aí vem o terceiro ponto, que é a gratidão, né, Raquel? A gratidão tem que ser manifestada em cada minuto do nosso dia, da nossa vida. Porque a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar sempre. É verdade. Sempre. E aí eu entro sempre na questão assim, quando a coisa está aqui, ela ainda tem um nível mais superficial. Quando você entrar na gratidão de verdade, abrindo aqui, é um outro acesso. E aí você vence muitas crenças, né? A crença e a gratidão, eu faço uma pergunta normalmente para os meus clientes, já devo ter feito essa pergunta para você. Como seria um dia de fé absoluta, de acreditar absolutamente no bem da vida, nas coisas boas da vida, um dia de crenças positivas 100%? Como seria esse dia? Eu acho que é impossível, né? Que em alguns momentos do dia a gente vai cair, né? A gente vai cair na tentação de reclamar do desafio, né? Naquele instante em que ele acontece. Mas eu acho que para que isso aconteça, né? Se for possível um dia assim, ele tem que começar com gratidão. Com gratidão de você ter acordado, de você estar respirando, você ter uma cama para você deitar. Então, tem gente que acha, eu tô com alguém doente na família, ou eu estou no hospital. A pessoa acha que por isso não tem por que ser grato. Ah, estou desempregado, não tenho por que ser grato. E tem. Sim. E tem. Sim. Sempre temos, né? Sempre temos. Então, eu acredito que um dia como esse, ele não tem como começar e ser assim sem gratidão, né? Sem o coração repleto de gratidão. É verdade. Eu fico imaginando a sensação que dá um dia desse, né? A plenitude, a realização, o bem-estar, a saúde que a gente gera num dia desse é inimaginável. É inimaginável, exatamente. E só existe esse dia se a gente acreditar que pode existir esse dia. Eu acho que a gente caminha para ele todos os dias quando a gente age com gratidão, todos os dias. Né? Quando a gente começa a fortalecer as crenças positivas. Tem uma pessoa que está me acompanhando e que tem me apoiado, que é a Michele, do Instituto Ela, e ela fala o tempo inteiro, quando vem um pensamento negativo, quando vem uma sensação que começa a te envolver, cancela. Você pode cancelar, você não precisa entrar nisso o tempo inteiro. Mas a gente alimenta. É aí que entra a consciência, né? Mas a gente é aí alimenta, que entra a consciência. Né? Eu só tomei consciência mesmo com a constelação, Raquel. Para mim, eu já tinha lido o livro da Louise Hay, assim, achei lindo, tentei fazer na prática há 6 anos atrás. Tentei fazer na prática, né, de me elogiar no espelho. Não sentia, era aqui, não era aqui. Né? Não era aqui. Então, no desafio, isso não vinha, não estava dentro, não entrou na minha célula, né? Não entrou em mim. A constelação é que a consciência veio, né? É porque ela busca atrás, né? Ela busca no inconsciente mais profundo. Então, não adianta só pensar. Eu preciso acessar outros níveis para entender essas crenças. Eu preciso acessar, às vezes, o meu sistema para entender essa consciência. Sim. E aí, Bela, a resposta para você, se eu entendi bem a pergunta, né?
se você estiver assistindo uma constelação, você já começa a mudar as crenças? Sim, porque aquele campo ali que está atuando, quando você faz parte, quando você está atuando, você também tem algo ali para contribuir e para liberar. É um campo formado por pessoas interconectadas que estão na mesma sintonia de alguma forma. Né? Então, age na gente, não como uma individual, como uma direcionada a você, mas que age. Só de você ouvir, de você ver ali. Uma coisa que eu gosto muito e que a gente não está podendo fazer é a constelação em grupo, porque a constelação em grupo é essa troca o tempo inteiro, né? Tudo que a gente faz em grupo é uma troca. Eu fiz, na quarentena, eu tive a ideia e a iniciativa e arrisquei a fazer um grupo de WhatsApp de prosperidade, que inclusive a Fabiana está participando. Os resultados desse grupo me surpreenderam, porque é um campo gerado de algo direcionado. Exatamente. E todo mundo, né, Fabiana? Todo mundo teve um resultado. Todo mundo em níveis teve. diferentes, todo mundo Níveis teve. diferentes. Todo mundo que se comprometeu. Vamos falar certinho. Todo mundo que se comprometeu. Verdade. Né? Porque tem gente que assim, entrou para o grupo e já espera o resultado só de estar no grupo. Exato. Mas o grupo, né, foram 28 dias de exercícios, de prática, de meditação, de leitura, de filme. Então é o que eu estou dizendo. É prática. Né? O pensamento positivo é a centelha, né? É a centelha. Sim. É daí que é a abertura. Uhum. É a abertura, mas a prática. E a quarentena, né, tá dando essa oportunidade. A Bela falou isso bem também. A quarentena está nos trazendo, se a gente quiser, né, é um momento de crescimento tão grande para quem tem essa visão. Novamente dizendo, a quarentena pode estar. Você pode escolher ficar só dentro de casa assistindo filme, comendo, xingando, praguejando, ou você pode aproveitar o tempo livre, né, e passar mais tempo com seu filho, procurar saber como é que tá as aulas, as matérias, né? Você pode fazer cursos como nós temos feito, né, Raquel? A gente tem feito, é o terceiro curso na quarentena que eu fiz, o seu foi o terceiro curso. Cursos também pessoais, cursos profissionais. Então, é a forma como você vê, né? Tudo tem o peso que você coloca. Né? Tem gente que fala, a vida tem a cor que você pinta, né? É mais ou menos isso. Né? E assim, parece fácil falar, o difícil é a prática. Na hora que o desafio chega, a principal prova é o desafio. Né? Porque as pessoas estão muito acostumadas a fazer. O que a quarentena trouxe pra gente é uma necessidade de ser. Exatamente. Eu viajava muito, sempre viajei muito, trabalho desde os 13 anos de idade, tenho mais de 30 anos de profissão e sempre gostei desse movimento, e é um movimento que me enchia a alma. Só que quando chegou a quarentena, me cortou, para tudo. E nos primeiros dias eu comecei a ter umas crises de ansiedade, umas sensações ruins, uma sensação de medo, uma coisa de... Porque a mente não estava ajustada a esse tipo de movimento. É normal. Sim. A sensação é normal. Alimentar a sensação é que não é saudável. Que é né? A sensação é normal. Exatamente. Eu não tive, eu como terapeuta, eu também tenho os meus processos e eu preciso lidar com esses processos. Não acredite em um terapeuta que fala que não tem problema nenhum. Ele não é humano, já passou, né, de ser humano, e aí outra questão. Todo o terapeuta precisa olhar para as suas questões, né? E aí eu me dei conta de que um apartamento fechado, um espaço fechado, eu me considero águia, ele não estava me suportando mais. E eu fiz um movimento de mudar para uma cidadezinha do interior, já comentei isso aqui várias vezes. Eu fiz esse movimento que eu nunca imaginei fazer. Né? E as outras pessoas ficam, Raquel, mas e aí, a sua vida agitada? Gente, eu estou vivendo um momento de ser e de mudar um monte de crenças na minha vida. Primeiro, que distância para mim nunca foi o problema, então eu desloco do mesmo jeito, eu faço do mesmo jeito, a gente faz constelação do mesmo jeito. Acreditei mais no online, eu tinha uma certa resistência com o online. E olha, os resultados de constelação, de trabalho de coaching, você tem participado, tá melhor do que antes. Então eu fui quebrando crenças, abrindo espaço para essas possibilidades novas na minha vida, e isso foi trazendo um novo lugar dentro de mim, eu fui conhecendo um novo espaço dentro de mim também.
E a Isso, diferença, assim, é querer, né? Você tem que querer, você tem que estar disposto, né? Porque mudar dói. Só que ficar do sim, jeito que tá dói também, né? A gente fala isso, né, Raquel? A mudança exatamente. exige movimento, então é dolorido, né? Mas Ex- ficar no lugar que você está frustrado, sem as suas conquistas, sem você ser na plenitude o que você nasceu para ser, dói também, né? Também é exatamente. dolorido. Então é E melhor doer para crescer do que doer para ficar. esse É uma dor que desabrochar, a gente escolhe, né? é Você esse, escolhe sua dor e vai. sim, Você escolhe. e esse desabrochar tem um propósito também. Né? A Noemi está falando aqui, penso que foi também você valorizar pequenas coisas. E é isso mesmo, eu comecei a valorizar um dia de Exatamente. sol, uma Isso caminhada, aí. eu comecei a O valorizar. silêncio, né? Nossa, Falta de assim, barulho de trânsito, né? exatamente. Os tucanos que eu vejo todo dia na hora que eu saio para a rua. Então, tem uma alegria nisso quando você se permite quebrar. Eu poderia ter resistido a isso e ficado quieta e falar, não, não vou mudar e pronto, acabou. Mas esse movimento fora, ele gera algo dentro também. Acessar É essas verdade. informações, vocês não têm noção do que eu acessei de crença. Eu estou com um caderno de insights ali, de milhões de crenças que eu não tinha noção ao longo desses anos todos, que estavam me impedindo de muita coisa. E É agora, impressionante, né? né? E agora, Impressionante. Às vezes uma frase que você escuta vira uma crença que te segura por anos e anos, né? Na vida. exatamente. Essa coisa da prosperidade que nós trabalhamos no grupo e que nós vamos ter o grupo 2 aí, quem quiser pode entrar em contato com a gente. Essa questão da prosperidade, o quanto ela tomou um outro rumo na minha cabeça. Né? Tem 10 anos que eu estudo e trabalho com prosperidade, tenho vários workshops, já apliquei vários presenciais, e algo nesse movimento que nós fizemos gerou uma abertura dentro de mim, assim, a visão da escassez, que é muito forte no meu sistema, ela hoje eu posso te Uhum. dizer que ela é 0,1% e talvez estivesse em 80% no início da pandemia, no início dessa história toda. Entende? Exatamente. Inclusive, no grupo que você desenvolveu, nesses 28 dias, nós chegamos a comentar, né, vários participantes, como você começou o grupo de um jeito e terminou de outro. O seu Uhum, crescimento, quer dizer, claro que você, por ter o conhecimento e o treinamento, você criou o grupo para nos treinar, nos sim, ensinar. sim. Mas quem ensina sempre aprende, né? Sempre. A gente dá e recebe, né? A gente dá para receber. É Então um você mudou, reflexo. sim, você cresceu, né? Mudou. Você cresceu enormemente durante o grupo também, e foi quando você tomou essa decisão, né, de mudar, né? Foi E nesse. toda baseada em crenças que foram sendo quebradas ao longo dessa jornada, sabe? Assim, uma Uhum, força muito grande quando a gente põe o acreditar na frente, quando a gente põe, exatamente. né, a fé de alguma forma naquilo que a gente quer desenvolver. E quebra paradigmas. Uma coisa que você falou no início, assim, quando a gente se compara, a gente tem muitas crenças e fica ruim para o nosso Uhum, lado, normalmente. Uma coisa que uhum, eu acredito que vem das crenças muito forte é o julgamento. Todo sim, julgamento leva para crenças negativas. E quando eu julgo, eu estou falando de algo que eu acredito não tão positivo assim e está na minha vida. Não é adianta verdade. eu achar que está na É vida dos verdade. outros, né? É verdade. Quando eu julgo alguém ou quando eu julgo uma situação, eu não estou olhando sistemicamente o que está por trás daquilo. Né? Quando a gente Exatamente. julga um assassino, quando a gente julga uma pessoa que fez algo socialmente falando que é condenável, a gente não sabe o que está por trás daquela história. E na visão sistêmica a gente consegue ver isso, né? Então eu enraizo ali uma crença de que, por exemplo, a morte é castigo. Precisa morrer para ser castigado. Exatamente. Né? E a Ou precisa morte não é. sofrer para ser feliz, né? Precisa sofrer para ser feliz. Eu tenho que ralar Exatamente. muito para ganhar dinheiro, né? E aí vem uma série de, Exatamente. eu não consigo enriquecer, porque rico é desonesto, né? Os ricos fez alguma coisa errada para ganhar dinheiro. Então Por, é a energia que você manda, né? O universo entende, você não quer prosperidade, então não vou te dar. sim, Não vou te dar. obedece, Simples né? assim. As É sintonia mulheres, igual rádio, né, Raquel? É igual rádio. Você quer exatamente ouvir a forró, você tem que frequência. sintonizar na frequência do forró, quer ouvir, Ex né? E assim por diante. E a mesma coisa a exatamente. prosperidade. Se não sintonizar com a Exatamente. energia da prosperidade, ela não virá até você. É. Você vai até ela,
Mas ela não vem até você. Você tinha uma crença, se é que você pode comentar, sobre a questão do seu trabalho e da valorização do mesmo. Sim. Eu É? tinha sempre, eu comparava com colegas, né, que tinham casa na praia, tinham o carro do ano, ou coisas nesse sentido. E eu Uhum. sempre achava que eu não chegava no nível deles, de Uhum. coisas materiais. Uhum. Mas aí a gente começa a ver que a prosperidade, Raquel, ela é um pacote. Não pode medir a prosperidade de uma pessoa pelo carro que ela dirige, né? Não é simples assim, Uhum. né? E saúde, família, né? Amor, presença, tudo isso é um pacote, né? Sim. De prosperidade. Então, eu ficava tanto focada no que eu não tinha conquistado, que eu não era capaz de ver o quanto eu tinha conquistado, né? Uhum. Quanto eu tinha de valor. Então, eu tinha realmente uma autoestima baixa, né? Eu Uhum. tinha, justamente por ter crescido em meio. Eu estudei numa escola onde a grande maioria das minhas colegas eram muito ricas, muito ricas. Assim, a ponto de a minha casa ser do tamanho do quarto de algumas delas. Mais ou menos nesse nível. Então, Uhum. querendo ou não, a gente cresce achando que a gente é menos. Porque isso, Uhum. quando você tem 6, 7 anos, tem um peso, né? Então, a gente só focava naquilo que você não tinha quando você é criança, né? O que eu não tenho? Não, ela tem, eu não tenho. Ela pode, eu não posso. Então, já Uhum. começa daí. Então, eu tive, quase, o pessoal fala assim, complexo de vira-lata, né? Você Uhum. acha que você, né? Você não se valoriza. Você Sim. simplesmente não se valoriza. Então, você não enxerga o que bom tem em você, né? E aí, quando você entra nesse tipo de intenção, de pensamento, de sentimento, as coisas não acontecem para você, as coisas não chegam, você não atrai e cada vez mais fortalece aquilo que você acredita. Então, eu acredito Exatamente. que eu sou menos. Tudo que acontece na minha vida chega até a mim para fortalecer o que eu acredito, não é para inverter isso, Exatamente. né? Enquanto Exatamente. eu não inverto isso dentro de mim, que eu posso também conquistar, uma das coisas mais sérias que eu vejo nos meus trabalhos de constelação e de coaching é o complexo de inferioridade. E a gente tem isso de várias formas. A gente tem isso, às vezes, de ter uma casa, da própria família, de como foi constituída Uhum. essa família, da falta de união Sim. da família, de um relacionamento, que a gente tem sempre relacionamento assim, assado. A gente sempre compara Uhum. e julga. É Então, verdade. quanto mais eu julgo, mais eu entro nessa linha do menos na minha vida, né? Justamente. E a Justamente. gente não adianta Te achar. restringe. E a gente não Te adianta restringe, te achar limita, te amando. que mudar pensamento, acordar com um pensamento diferente vai mudar isso. Isso é um trabalho de inconsciência muito grande. A gente precisa realmente olhar para isso com a seriedade que isso tem, até porque a gente está entrando numa nova fase, né, Fabiana? O Sim, que você sim. acredita da nova fase pós-Covid aí? Que nós estamos entrando nela. Eu acredito piamente que essa fase do Covid já está passando, né? Não do Covid em Sim, si, eu mas da acredito também. pandemia. E Sim, sim, do como. isolamento, né? Você está falando do medo, do isolamento, da ansiedade, Isso, dessa parte, isso, né? isso. Ó, é o que você falou. A gente agora, o pós-pandemia, é focar no ser, né? Não no Uhum, ter, no fazer, né? A gente, olha uma coisa que eu li, a única espécie que foi afetada pela pandemia, pelo Covid, foram os humanos. uhum, O mundo nunca esteve tão lindo, a natureza uhum. nunca esteve tão limpa, Verdade. os mares nunca estiveram tão, né? As águas nunca estiveram tão despoluídas, Limpas. os animais andando livres né, pelos lugares que não se viam animais há algum tempo, passaram a ter animais, É né? Canal de verdade. Veneza passou a aparecer peixes que não apareciam há anos. Então, isso é de se pensar, né? Nós Uhum. estávamos no processo de aceleração que, assim, chegou ao ponto de pessoas falarem comigo assim, a gente é o vírus do planeta. É Aham. como se a gente precisou que o planeta tivesse anticorpos, vamos dizer assim, claro que, né, respeitando todos que ficaram doentes, respeitando a todos que perderam, né, não é Uhum. falando de forma desrespeitosa, não, mas é como se isso fosse necessário para nos colocar para pensar, para Uhum. nos colocar em casa, Sim. para dar valor ao que realmente tem valor, né? Uhum. Então, o pós-pandemia, na minha opinião, é o que a gente está fazendo, é tentar passar com a nossa experiência, tentar fazer com que o outro se sinta melhor.
né? É pensar no outro, né, Raquel? Parar de pensar Isso. na gente, né? A gente usa máscara para proteger o outro, que fique claro isso. Você não usa máscara para se Exatamente. proteger, a máscara é para proteger o Exatamente. próximo. É, isso é Mas, muito. O álcool é para você, para te proteger. A máscara é para proteger o próximo. mas É, às vezes as que pessoas estão usando sem nem saber disso. isso. Mas a máscara protege. O Jean falando aqui que apareceu o golfinho em Guarapari, a mãe dele mora lá. Você imagina Olha para você ver. Olha para que você ver. coisa é isso? Isso, se a gente não pensar com isso tudo, a gente está perdendo uma grande oportunidade de crescimento. Porque é o que eu falei, o desafio, você pode te paralisar, o desafio te paralisa ou o desafio te move. Né? Então, Exatamente. nesse caso, é para a gente se mover. Na constelação, a gente fala que a gente caminha para a vida ou para a morte, dependendo do movimento que a gente coloca ali, né? É super importante a gente entender o seguinte: tem gente caminhando para a morte com as crenças. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, nós vamos morrer, o Covid vai Não é matar para todo mim, mundo, eu não não é para mim. mereço. Tudo isso é caminhar para a morte, né? E eu não posso ter uma vida saudável, um relacionamento saudável, eu não posso ter dinheiro. Isso é pensamento de quem caminha para a morte. Caminhar para a Justamente. vida é acreditar que tudo isso pode mudar num instante, porque tem uma força maior que coordena tudo isso, e nós vimos isso, nós estamos submersos a ela Sim, agora. Se a gente sim. não estava, agora a gente está, né? Está muito nítido, né? Está muito E essa claro. força é luz, essa força não é sombra, essa força é luz. É Essa verdade. força tem coordenado todo esse processo de uma forma magnânima, assim. Gente, era para a gente talvez estar vivendo, talvez, não sei, não sou vidente, né? Mas talvez era para a gente estar vivendo uma terceira guerra mundial. E olha o que a gente está vivendo. Tem pessoas Sim, morrendo? sim, Sim. Mas olha, sim. eu hoje, dentro do que eu tenho visto, eu acho, também não tenho certeza, mas é uma coisa que já passou pela minha cabeça, que boa parte dessas mortes não é Covid. Tem uma questão política por trás disso tudo, tem um exagero de Sim. mídia, Como né? tudo, né? Como tudo, é. E Como quantas tudo. mil pessoas morriam todos os dias? Não estou sendo. AVC e infarto, só para falar os mais comuns. AVC e infarto. Exatamente. Muito. Eu Muito. não estou sendo insensível à situação, não é isso. Eu só Não, de forma acho alguma. que tem É uma realidade que nós estamos vivendo, né? A Sim, gente não está desmerecendo em nada, a gente só está fazendo a crítica da necessidade de tanta, né? Está muito magnânimo, botou uma lupa e a coisa tomou uma proporção muito maior do que precisava tomar. Né? exatamente. Levando para o medo, levando para o pânico, não de uma forma assim saudável, né? Te levando para crescer. É te botando para baixo, te botando no medo, né? Te botando Exatamente. E o no medo, que pânico. tipo de crença que ele te traz? Né? Como é que a Nossa, gente. te Como é que. paralisa, né? E aí, qual vai ser o futuro do nosso país, do nosso planeta, se a gente entrar nisso? Então, crenças, a gente precisa começar a listar as crenças, uma dica para as Uhum. pessoas, né? Listar as crenças que estão nos impedindo, crenças sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre amizade, sobre pessoas, sobre profissão, sobre religião, crenças, todas as Sim, crenças que vocês têm, listem. Coloca num papel isso e olha para isso e vê o que você quer continuar acreditando e o que você não quer mais acreditar na vida, né? O que sim, você quer realmente vivenciar a partir de agora, com força, com fé, com determinação, porque na crença negativa tem uma coisa muito legal que a gente precisa falar, eu não podia fechar essa live sem falar, que é o senso de vítima. É o uhum. senso de ficar lamentando e querendo que todo mundo olhe para você como menos. Teve Era uma. quando eu te conheci. É, Quando eu te teve. conheci, era o papel que eu exercia. Né? Você se vitimiza e vítima não age, né? Vítima, você quer só atenção. Vítima, ô, coitadinha. Vítima não age. Exatamente. Não, e tem uma coisa muito legal que recentemente um cliente virou para mim e falou comigo. Na hora que ele falou, eu falei, gente, o que é isso? Ele virou e falou assim: eu quero que todo mundo tenha pena do que eu estou vivendo. Eu quero que Olha pra você todo ver. mundo tenha dó de mim. Gente, vocês não estão vendo que eu não estou pagando conta, é porque eu não tenho. Tadinho de mim. Desse jeito. Eu falei, ótimo você expressar isso, mas onde você acha que isso vai te levar? Né? Quanto mais dó eu acredito que Só eu para preciso.
para mais vitimismo, para menos conta para pagar, né? É autoalimentado, né, Raquel? É autoalimentado. Exatamente. Eu tenho dó de mim, então eu vou ter mais ações, mais atitudes, mais situações para que tenham dó de mim. Exatamente. Eu não Agora, o saio interessante é o disso. seguinte, a mesma força que isso tudo tem para o mal, os nossos pensamentos mudando, a gente tem para o bem. Né? É a mesma força. Exatamente. A mesma Exatamente. força. Então, Exatamente. aquilo naquilo no qual você coloca a sua energia, sua atenção, seu pensamento, né? Então, o Seu pensamento foco. positivo é o primeiro passo, mas a prática constante, meditação, né? Meditação te acalma a mente, né, Raquel? Para você escutar as inspirações divinas que a gente recebe, que Deus manda para a gente o tempo todo, Sim, né? As inspirações para tomar decisões corretas. Mas com a sim. mente nervosa, com a mente barulhenta, a gente não escuta. A E gente o, não tem condição, e o condição de quanto escutar. isso tudo piora a vida da gente física, né? O quanto a saúde piora, Exatamente. o índice de pessoas com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, cada vez pior. É Com os meus verdade. clientes, eu tenho tratado a aromaterapia e tenho buscado apoio nos florais para que não entre em Uhum. remédio, porque na hora que entra é mais difícil de Justamente, sair. justamente, Mas é um índice muito justamente. grande, é muito grande, sabe? A coisa. Se a gente não tomar consciência que a responsabilidade está aqui e vem daquilo que eu acredito, né? É isso A aí. gente não vai mudar realmente essa situação. E a gratidão, eu falo que é igual plantar. Você primeiro planta, depois você colhe. Então, a gratidão, Exatamente. você já começa a agradecer, você já acorda, agradece, até pelo que você não tem ainda. Uhum. Agradece pela oportunidade de ter, né? Agradece pelo que você terá. É como se você estivesse plantando e vai colher na frente. Eu não lembro a frase bíblica, mas é assim: você tem mais daquilo que você pensa e fala, agradece, né? Sim, sim, Então, sim. se você agradece por tudo que você tem, você vai ter mais daquilo que você está agradecendo. Se você reclama Exatamente. daquilo, mais você vai ter daquilo. É Mais do que lei. Não... reclamar é clamar duas vezes. Tem que lembrar disso, gente. Reclamar, eu clamo duas vezes. Eu estou clamando aquilo que eu não Exatamente. quero. E sem saber, eu estou Exatamente. pedindo mais daquilo que eu não quero, né? E quanto Exatamente. mais você agradece, parece que o mundo te dá mais motivos para agradecer. Por Sim, isso que as coisas boas vêm, né? por, É a porque energia mesmo do ser humano. a grande questão é, esperou de fora, perdeu tempo, perdeu a chance, tá perdendo tudo. Olha para dentro. Primeiro identifica Exatamente. essa linha de raciocínio, esse raciocínio é mais lógico. As pessoas viram para mim e falam comigo assim: a gente tem que ser lógica. Por que a gente tem que ser lógica se É. foi descoberto agora recentemente que o nosso coração tem células cerebrais, Uhum. tem neurônios Sim, no coração. O sim, coração pensa, sim. e eu acredito que pensa melhor do que a cabeça, no sentido mais amplo, porque ele Eu acho que junta, talvez. né? Talvez seja uma confusão do lógica com consciência, né, Raquel? A gente tem que ter Ex, consciência, e não quer dizer lógica ex, necessariamente, né? exatamente, É completamente exatamente, diferente, né? Ter a consciência e a exatamente. lógica. E o interessante é que não interessa a idade que você tem, aonde você está, Não, a profissão que você não, exerce, você não. começa hoje, né? Tem uma frase Agora, bonita no filme da Luiz Reis, que é assim, os portões do conhecimento e da sabedoria estão abertos para sempre, né? Tá lá, uhum, são portões que não se fecham. Então não tem idade, não tem fase de vida. Esse ano eu faço 25 anos de formada, né? Eu sou dentista, para quem não uhum, sabe. Então, assim, eu estou aqui em outro movimento, né? Que engrandeceu minha profissão, eu mudei minha postura, né? Eu tenho mais segurança, né? E isso se passa, isso se transparece, né? As pessoas falam, Fabiana, de um ano para cá tá diferente. Eu tenho mais confiança para falar, para passar uhum, orçamento. Então, assim, tudo muda, né? A gente uhum. tem. É impressionante. A nossa autoimagem muda. Isso é Muda. muito, muito interessante, muito importante. Eu, Muito importante. eu falo que é a nossa nova identidade no universo, na vida. Né? A gente tinha uma identidade com determinadas crenças e agora a gente tem outro tipo de identidade. E essa Exatamente. identidade, ela é mais a gente do que sempre foi. Ela é mais consistente, real, né? Então, olhar para as crenças é olhar para tudo isso.
A Elizabeth fala, não sabia das células neurais do coração. Se quiser, me chama, inbox, eu mando matérias, mando vídeos, vocês vão ver que fantástico, isso é fato hoje. Né? Então, aquilo que eu não acredito não quer dizer que não exista. A gente precisa entender isso. Não é porque tem muita gente que vem e fala assim, não acredito nisso, tá bom, você acreditando, você não acreditando, existe. Existe e está atuando, como o inconsciente atua, como as crenças atuam. São as leis, né? São as leis do universo, elas existem. Você pode não acreditar na gravidade. Se você pular da janela, você vai morrer. É simples, né? Exatamente. Você não precisa acreditar para ela exercer ou não a força em você. E né? a lei da gravidade, por exemplo, se você acredita ou não nela, você vai jogar alguma coisa aqui no chão, vai cair, pronto. Vai cair, né? vai cair. Não acredito que existe a lei da gravidade. Tá bom, não acredita, ela tá aí, né? Ela existe, ela vai exercer da mesma forma a sua força, né? Independente de você acreditar. Não depende, não muda nada você acreditar ou não. Né? Ela existe. Ela não vai deixar As suas crenças específicas definem a sua vida. Agora, o contexto geral, o que e você precisa alinhar suas crenças internas ao que é, ao melhor do universo, ao melhor da vida, para que os resultados venham também, né? E a caminhada diária, como eu te falei, né, Raquel? Porque as armadilhas vêm todos os dias. Diário. Se a gente não vigiar, é orar e vigiar, né? Não é só orar, nem só vigiar. É orar e vigiar. Exatamente. Se você não vigia, você cai de novo nas crenças, né? Novamente. Daqui a pouquinho você está repetindo uma frase que você falou, por exemplo, né? E se você não se policiar, você cai de novo, né? Nas armadilhas. Aí vem a autossabotagem, né? Tem assunto para outra live. Exatamente, nós vamos marcar a próxima. Eu quero deixar aqui, o pessoal está perguntando se vai ficar gravada a live. Vai sim, eu vou salvar, vou deixar salva. Eu vou marcar a Fabiana, então vocês podem entrar e ver a qualquer momento. Peço que divulguem para que a gente consiga crescer todo esse trabalho e apoiar muitas pessoas. O objetivo maior, o sol está aqui maravilhoso. Ó, gente, eu nem vou sair do sol. Ontem eu reclamei. Ontem eu reclamei que não tinha sol, então hoje eu tô com sol, tá? Vai ficar aqui coladinho em mim. A live vai ficar gravada e a gente quer apoiar muitas e muitas pessoas, a gente quer expandir todo esse trabalho. Tá? Vai acontecer o grupo a partir de segunda-feira da prosperidade. Quem quiser entrar ou comigo ou com a Fabiana, dá um toque aí na gente que vai ser muito legal. A gente vai doar uma parte do valor arrecadado, é simbólico, nós estamos cobrando R$35 e vamos compartilhar esse valor também com outras pessoas. Nós vamos doar metade do valor arrecadado para uma instituição ou para uma família que precise. Então, vamos fazendo os movimentos, porque o Bert Hellinger falava o seguinte, vida é movimento, enquanto a gente está movimentando, a coisa está crescendo e desenvolvendo. Exatamente. Com certeza, né? E um movimento que te leva para frente, né? Que te leva para a prosperidade, a gente só tem que agradecer. O grupo foi maravilhoso, eu obtive, né? Uma conquista concreta, né? Real, assim, concreta durante o grupo. Claro, né, Raquel, que a gente vem de um trabalho, né? Não é mágica, né? Não é uma coisa que é mágica, mas é a gente aprender também a enxergar as pequenas coisas que acontecem como grandiosas, né? Porque às vezes você está esperando ganhar na loteria, né? Você está esperando ganhar na loteria, esperando uma coisa assim. E você não vê, às vezes, uma pequena oportunidade que abriu ali uma janela para você. Exatamente. Isso abre sua mente também, né? Para você receber coisas boas, né? E valorizar e enxergar, né? Receber. Aprender a reconhecer. Porque às vezes ela passa na sua frente e você não vê. Né? E esse reconhecimento faz parte da gratidão, né? A gratidão é composta de vários pontos. Então, quanto mais eu reconheço, mais também eu tenho. Olhar para todas as pessoas que vieram antes e que abriram espaço para que a gente estivesse aqui e que trouxeram prosperidade. Nós carregamos isso nas veias, né? A gente tem isso dentro da gente e a gente pode expandir tudo isso. E na gratidão, Raquel, não esquecer, principalmente, honrar nossa família, nossos ancestrais, agradecer e receber por eles, né? Tudo de bom que nos acontece. Isso no grupo, né? Você nos ensinou, a gente agradece em nome deles, né? E às vezes muitos não tiveram oportunidade de ter o que a gente tem, né? Eu fico imaginando, né? Imagina as mulheres da nossa família de 4 séculos atrás. E eu ficar horrorizada, assim, horrorizada no sentido ruim, mas assim, admirada de ver o que a gente faz. Exatamente. E na época delas era impossível. Não podia. Era impossível você tomar suas próprias decisões, você sair de casa com a roupa que você quer dizer, coisas que hoje pra gente são básicas, né? Para as mulheres da nossa família ancestrais, isso
Isso era um sonho, né? Era impossível, vamos dizer assim. E alguém Exatamente. começou, né, Raquel? Alguém Alguém começou, começou. alguém teve coragem, alguém fez um movimento que foi doído, foi sofrido com certeza, né? Para a gente estar aqui hoje como a gente está. Então, É honra e verdade. gratidão também a eles, né? Honra e gratidão a eles também. É fato. E a gente, seguindo nessa linha de descoberta, de autorresponsabilidade, de encontrando as nossas crenças e olhando para elas com respeito, redesenhando, ressignificando, isso tudo vai trazendo também um movimento de evolução para a vida, para o planeta, né? Para as pessoas Sim, de um modo geral. A gente faz parte disso, não dá para claro. esquecer ou para achar que a gente faz sozinho. A gente não faz sozinho, né? A Ninguém, né? gente Ninguém. tá num conjunto. Então, amiga, eu quero te A agradecer. prática depende de você, né? Mas você não faz sozinho, né? Exatamente. Exatamente. Eu quero te agradecer essa oportunidade. Nós vamos marcar outra live, vamos. As pessoas podem sugerir o tema e a gente pode avançar, né, nessa perspectiva. Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar, podem mandar, né, inbox, chamar separado. Tem aí os trabalhos de constelação, de coaching, tem o trabalho da Fabiana, que é um trabalho hoje muito mais consciente. Então, você não vai fazer um tratamento dentário, você vai lá fazer algo muito mais profundo, você pode ter É certeza, eu verdade. te É verdade. garanto. É verdade. E Eu que agradeço o convite. é com muita honra que a gente fez esse movimento aqui, um movimento que com certeza eleva e que traz um resultado para nós também, né? Mexe com a gente Já, também. é verdade. Já teve sugestão aqui do Ho'oponopono também, a gente colocar um Ah, pouquinho, né? Na próxima a podemos? gente fala, porque é tão complexo, né? Que a gente agora não dá só para a gente falar um pouquinho, mas é Não. uma forma de meditação, né? Só Sim, sim. para resumir. O Ho Oponopono, na realidade, ele é um processo de limpeza, né? É um processo de Exatamente. limpeza de pensamentos, de sentimentos, podemos falar assim. E ajuda muito nas crenças. É muito importante a gente avançar. E a gente depende de vocês aí com os temas e com as sugestões e com a presença de vocês para que a gente realmente vá mais e mais. Tem o grupo também que vai estar acontecendo a partir de segunda-feira. Quem tiver interesse, chama a gente aí. Tá bom? Fabiana, Muito gratidão, obrigada. amiga. Gratidão, gratidão, Gratidão gratidão. pelo Muitas convite, pela bênçãos oportunidade. para Para nós você, todos. para sua família, para todos nós. Para nós todos, fiquem todos com Deus. Com Deus também. Bom Tchau, dia para gente. todo mundo. Obrigada. Para Tchau, todos tchau. nós. Tchau.